E aí, galerinha do 7º ano, nós estamos começando hoje o nosso segundo vídeo, tá? Como eu tinha falado no vídeo anterior, nós vamos começar a introduzir conteúdos novos, tá? E ficou do slide anterior, tá? Do vídeo anterior, para a gente saber um pouquinho a mais sobre o verbo preferir. Lembra, pessoal, que na aula passada nós revisamos expressões de gostos, né, e preferências, aquelas expressões de gosto e preferência. Nós conseguimos dar uma boa revisada e hoje a nossa aula terá como assunto o verbo preferir, tá? E las perífrases verbales, que depois, mais adiante, nós vamos ver com mais calma sobre isso. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é saber emplear corretamente a los verbos estudiados. Vocês vão conseguir empregar da forma correta. Como é que vocês vão, conjugar os verbos? Saber conjugar corretamente o verbo preferir. Vocês vão hoje, então, aprender a conjugar o verbo preferir, tá? E saber para que serve e como utilizar nas perífrases verbais. Então, hoje, nós vamos aprender a empregar os verbos, a conjugar o verbo preferir e a identificar, saber o que é uma perífrase verbal, para que ela serve, como é que a gente vai utilizar essa questão, tá? Vamos lá. O verbo preferir, pessoal, para que eu vou usar o verbo preferir? Então, o nome já diz. É uma preferência, você vai falar sobre algo que você gosta. E esse verbo, ele é classificado como um verbo irregular. Por que ele é classificado como um verbo irregular? Daqui a pouco a gente vai ver isso em prática, tá? Então, é como eu disse a vocês, ele também é usado para falar ou não das suas preferências. Então, já sabe, o verbo preferir, o nome já diz tudo, né? Vamos continuando. Olha aqui os exemplos que eu coloquei. Eu prefiro comer dulces a salados. Então, eu estou usando o verbo preferir para falar de uma preferência minha. Segundo, pues yo no prefiero los salados. Então, pessoal, é uma ideia que se contrapõe à outra, só para vocês verem que eu posso usar o verbo preferir tanto na parte afirmativa como na parte negativa, tá? Conjugando o verbo corretamente, é tranquilo você usar tanto em uma forma como na outra, tá certo? Agora nós vamos aprender qual é a conjugação do verbo preferir e eu vou explicar por que eu disse que o verbo preferir é classificado como um verbo irregular, certo? Então aqui, eu deixei primeiro essa parte só para a gente relembrar que aqui, esse grupo de pronomes, eles formam os pronomes sujeitos. Eles são os sujeitos da nossa oração. Então, eu tenho eu, tu, ele, aí, você. Esses três pronomes, eles formam um grupo do singular. Em português, seria eu, tu, ele, ela e você, tá? Agora, os outros para o plural, quais seriam? Nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras, lembrando. O V em espanhol tem som de B, então não é um som tão forte, mas eu pronuncio levemente, por isso que o vosotros e vosotras fica pronunciado dessa forma, tá? E a última pessoa do plural nós temos ellos, ellas e ustedes, eles, elas e vocês, vós e nós, tá? O mesmo que a gente aprende no português, mas no espanhol, obviamente, que vai ter uma diferençazinha por ser outro idioma, tá? Agora nós vamos ver como é que esses pronomes sujeitos conjugam o verbo preferir, tá? Como é que eles ficam flexionados com o verbo preferir? O yo ficaria prefiero, o tu, como é que ficaria? Prefieres, ella y usted, prefiere. Como é que ficaria nosotras ou nosotras? Preferimos. Vosotros ou vosotras? Preferís. Ellos, ellas e ustedes prefieren. Pessoal, aí você deve estar se perguntando por que eu coloquei em destaque apenas dois verbos. Então, bora lá que eu vou explicar o porquê
do verbo preferir ser classificado como um verbo irregular. Vocês podem observar que em cada verbo flexionado eu tenho uma ditongação. Mas o que é uma ditongação, pessoal? É quando há é como se fosse no português um ditongo. Eu tenho esse encontro de vogais aqui, pessoal, do I e do E. Mas se você observar bem, o infinitivo do verbo preferir não apresenta nenhuma ditongação, ó. Ele é apenas com o E, a vogal E. Mas no caso, à medida que eu vou conjugar esse verbo, o fato de aparecer uma nova vogal ao meu verbo gera uma irregularidade. Então, por isso que o verbo preferir é classificado como um verbo irregular. Por quê? Porque esse verbo apresenta uma ditongação. Então, a partir do momento que apareceu esse I, mudou toda a classificação do verbo. Mas aí tem um detalhe. Tem esses dois verbos aqui que se referem a quais sujeitos? É só a gente tentar acompanhar, ó. Nosotros e vosotros. Então, o que eu posso observar desses dois únicos sujeitos? Que eles não se encaixaram na regra, ó. Você pode tirar a prova. Como esses verbos, os dois pronomes, não sofreram ditongação, esses dois verbos aqui são a exceção. Então, eu posso dizer o quê? Posso dizer que o verbo preferir é irregular, mas que nos sujeitos nosotros e vosotros não sofre alteração. Tá correto ou não? Obviamente, né, pessoal? Porque nós acabamos de comprovar que esses dois verbos, eles ficam da maneira, né, regular, digamos assim, né? Que ele não sofreu essa alteração. Aí agora, pessoal, nós vamos aqui com o verbo preferir, nós vamos conjugar o verbo preferir nos espaços que... Pode pausar. Bom, pessoal, nós vamos agora fazer uma prática rápida, tá? Para vocês conseguirem colocar o verbo preferir conjugado adequadamente, em cada espaço. Então, o que você precisa para dar início a essa atividade? Você precisa primeiro, pessoal, avaliar qual é o sujeito da minha oração. Nessa primeira oração aqui eu tenho mi madre comer los pescados. Qual é o sujeito da oração? Minha mãe, que seria mi madre. Ou seja, o sujeito é ella. Então, você vai pensar como é o verbo preferir conjugado no sujeito ella. Pensa aí, responde que depois a gente confere, tá? Aqui no caso, ellas ir al centro comercial. Pessoal, o sujeito já veio no começo da frase, ellas. Já veio o próprio pronome em si, o que torna mais fácil. Terceira frase, nosotras ir a la playa. Ou seja, novamente o pronome sujeito apareceu. Então, à medida que vocês vão descobrindo qual é o pronome sujeito, você já pensa em como é o verbo preferir conjugado. Anota aí, que daqui a pouco a gente confere, tá? Yo estudiar espanhol a inglês. Esse yo também já é o pronome sujeito que se faz na primeira pessoa do singular. E a última frase seria ellos, películas espanholas. Daqui, pessoal, palavras que vocês podem desconhecer. Pescados, não sei, mas fazendo uma referência ao português, são os nossos peixes. Centro comercial, pessoal, é um shopping, tá? La playa, nossa praia, e películas espanholas, película significa filme, então são filmes espanhóis. Como é, pessoal, que vocês colocariam aí o verbo preferir nessas situações? Vamos lá, ó. Se você conseguiu preencher e responder dessa forma, você, obviamente, conseguiu acertar. Mas se você não conseguiu ou se você sentiu dificuldade, pessoal, é só você dar
uma retornada, né? Retorno aí no comecinho do vídeo, tá? Que vocês vão conseguir ver perfeitamente como é o verbo preferir conjugado, tá? Então, só conferindo aqui as respostas. Mi madre prefiere comer los pescados. Ellas prefieren ir al centro comercial. Nosotros preferimos ir a la playa. Yo prefiero estudiar español a inglés. Y por último, ellos prefieren películas espanholas. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Falei para vocês que, além do verbo preferir, nós vamos entrar também no assunto de las perífrasis verbales. O que são perífrasis verbales, pessoal? Vamos lá, ó. O que são? São construções verbais com 2 ou mais verbos, mas geralmente nós vamos aprender com 2 verbos, tá? E que juntos eles dão a função de um só. Como assim? Pera lá, ó. Aqui eu coloquei a perífrase estar mais gerúndio. Estar é o verbo que está no infinitivo e gerúndio é uma das flexões que o verbo pode assumir. Esses 2 verbos juntos, pessoal, eles querem dizer apenas uma coisa. Querem dizer o quê? Que indica algo que está acontecendo no momento atual. Por exemplo, ahora mismo estoy enseñando espanhol. Ou seja, eu estou falando de uma coisa que está acontecendo no presente. Como no caso de vocês, que ahora ustedes están estudiando espanhol. Aqui eu pus o estoy porque eu estou falando de mim, no caso yo, né, no singular. Mas como vocês estão assistindo a esse vídeo, poderia ser uma frase. Ustedes ahora están assistindo ou vendo o vídeo. No caso, pessoal, o que quer dizer esse estar mais gerúndio? Só repetindo, quer dizer um fato, algo que está acontecendo no momento. Ele é usado para o presente. Aqui nós temos a frase para comprovar isso. Mas aí você me pergunta, como é que eu vou fazer se eu não sei formar o gerúndio? Vamos lá. Como é que eu formo o gerúndio de um verbo? Pessoal, é simples. O gerúndio, você vai acrescentar ando ou iendo a depender da conjugação do verbo. Por exemplo, quando o meu verbo terminar em AR, tá, pessoal? Que é o caso do verbo hablar, por ser terminado em AR, eu vou trocar o AR e eu vou acrescentar ando. No caso, o verbo terminar ficaria terminando. E o verbo hablar, como é que ficaria? Hablando. Na mesma forma, tá? Como é que ficaria o verbo comer, pessoal? Comer termina em ER. O verbo comer, como ele terminou em ER, eu troco por yendo. Agora, pessoal, o verbo partir, eu troco por yendo novamente. Então, recapitulando a regra, se o meu verbo terminar em AR, eu troco AR e acrescento ando. Por acaso, se o meu verbo terminar em ER ou IR, eu troco essa conjugação e acrescento o quê? Yendo. Como foi o exemplo da nossa frase anterior, ahora estoy estudiando espanhol. Esse verbo estudiando é estudar. Então, por isso que ele fica com ando no finalzinho, tá, pessoal? Aqui é só para você frisar que as terminações do gerúndio é ando ou iendo, tá certo? Agora, pessoal, além do gerúndio, nós precisamos também saber como é que eu conjugo o verbo estar, tá certo? E se eu estou usando junto com o gerúndio, eu preciso colocar o meu verbo no presente, tá certo? Então, pessoal, como é que eu vou conjugar o meu verbo estar no presente? Eu tenho, novamente, os pronomes sujeitos e, no caso,
eu vou agora, diferente do verbo preferir, eu vou conjugar o verbo estar. Então vamos conjugar junto comigo. Yo estoy, tú estás, él, ella o usted está. Nosotros o nosotras estamos, vosotros o vosotras estáis, ellos, ellas e ustedes estão. Pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para las tildes, ou seja, para os acentos ortográficos. Porque, no caso, se você, por acaso, esquecer de acentuar ao verbo, você vai estar gerando uma outra classe gramatical. Se eu não acentuasse o está, ele ficaria esta. No caso, seria um pronome demonstrativo. Então, é de extrema importância que você não esqueça de acentuar os verbos adequadamente, tá certo? E se eu perguntasse a vocês, pessoal, o verbo estar, ele pode ser classificado ou não como verbo irregular? Qual seria a resposta de vocês? Se você pensou em irregular, você conseguiu acertar a classificação do verbo. Aí você me pergunta, tia, mas por que ele é irregular? Porque, pessoal, ele sofre uma alteração no seu radical, assim como o verbo preferir. Eu tenho o verbo estar, mas aí, à medida que eu vou conjugando, apareceu uma palavra que está totalmente diferente do radical do verbo estar. Então, essa palavrinha aqui, ó, essa única letra, gera uma irregularidade, fazendo assim com que o verbo estar ele sofra essa classificação, tá certo? Eu espero que vocês, pessoal, tenham entendido bem a aula, tá? Se vocês não conseguiram entender, dá um retornozinho no vídeo. Eu vou passar uma atividade equivalente a esse exercício. Essa atividade vai ser postada no Classroom. Eu vou estar disponível no Classroom para vocês tirarem as dúvidas, entregarem as atividades, porque é importante que a gente tenha esse feedback, tá? Que essas atividades, elas estão sendo avaliativas, é importante que você faça, pegue o seu material, reveja as anotações do caderno, faça inclusive anotações no caderno sobre o vídeo, vou também disponibilizar os slides para vocês, tudo para melhorar o estudo, tá? Para que vocês realmente foquem. Nós estamos voltando com essas aulas online porque é a melhor forma de prevenir, né, de proteger tanto vocês como nós professores, tá certo? Mas lembrando que estaremos sempre perto, pelas aulas online, pelo Class, sempre estaremos em contato com vocês, tá? Aguardem os próximos vídeos, fiquem com Deus e até a próxima aula.